As nossas próximas aulas, na verdade, essa e a próxima vai ser de conteúdos assim bem específicos da psicologia. E aí depois a gente vai fazer uma articulação com o direito. Então, na aula de hoje é sobre sensação. Deixa eu ligar aqui minha câmera para eu olhar para vocês indiretamente. A aula de hoje é sobre sensação. E a próxima aula a gente já vai iniciar sobre percepção. Vocês estão conseguindo olhar esse livro? Eu já perdi o chat, não consigo mais olhar o chat. Então, Sim, me professora. responda. Pois pronto. Hum, Esse livro aqui, ele vai ser uma forma de nos trazer de maneira didática de que forma que esses processos acontecem em nossas vidas, tanto a sensação quanto a percepção. Ele é um livro bem rapidinho de ler, apesar de ter uma quantidade razoável de páginas, mas, além de história, ele vai te trazendo alguns versos, então a leitura se torna mais didática. Eu vou deixar aqui para vocês, eu vou compartilhar ele com ele, ou ele com vocês em PDF. Eu sei que não pode, que não é tão legal, os autores não iriam gostar me ver compartilhando esse material em PDF, mas é a forma mais fácil de vocês fazerem a leitura desse livro. De que forma que você passa a enxergar a vida depois que você desacelera? Basicamente sobre isso. Só que eu queria que vocês lessem assim com muito cuidado, porque é o que eu falei para vocês, vai trabalhar de maneira didática esses temas que nós vamos trabalhar na aula de hoje e nas próximas aulas, que é a sensação, percepção, emoção, que está tudo aí dentro do livro, tá? E vou deixar aqui o nome do livro para vocês. Um minuto que eu preciso pesquisar quem é o autor. Eu vou compartilhar daqui a pouco com as meninas, que eu tenho o WhatsApp, eu vou compartilhar daqui a pouco o material em PDF com vocês, tá? Vou já dizer para vocês, vamos discutir sobre ele dia 8/9. É? Isso. Opa, 8/9 não, 8/10. Compartilhem logo com o restante do pessoal que ainda não entrou nos grupos, tá, gente? Por favor. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Sim ou não? Vamos lá então, meu povo. Vocês estão conseguindo olhar os slides? sim. Sim. Um minuto. Então, o nosso primeiro, que na psicologia a gente chama de processo psicológico básico, é a sensação. Eu vou iniciar com a sensação, porque querendo ou não, ela dá base para que a gente possa entender um pouquinho de percepção e para que a gente possa entender um pouquinho de emoção. Por que que nós vamos iniciar estudando a partir da perspectiva da psicologia? Para que vocês possam entender como é que a gente enxerga esses processos e fazer relações com, com os casos que vocês vão pegar aí futuramente, ou até mesmo com os casos que já estão acontecendo aí na mídia. Boa tarde, Leonardo. E aí, gente, qual que é a Boa tarde, intenção de professora. tudo isso? Qual que é a intenção de tudo isso? Eu penso que essa disciplina que vocês estão tendo de psicologia jurídica, ela não é por acaso, ainda que ela seja uma disciplina no meio de 900 ao longo de 5 anos que vocês terão, mas querendo ou não, é uma oportunidade de vocês terem um olhar diferente
para aquelas pessoas que vocês vão ter contato futuramente, ou que vocês já até tenham contato em épocas de estágio, tá? Então, vamos lá. Tudo no nosso corpo, ele tem um sentido de ser. Nada acontece do nada. Eu acho que eu já até falei isso para vocês aqui, em aulas anteriores. Então, nós teremos ao longo do nosso corpo alguns sistemas, e esses sistemas eles vão coletar algumas informações. São sistemas aleatórios? Não. Cada sistema, ele vai ser responsável por alguma situação em específico, ele vai ser responsável por alguma sensação em específico. E o que que esse sistema, ele vai precisar fazer? Ele vai precisar coletar essa informação que está fora, o que que eu quero dizer com isso? Que está aqui no ambiente em que nós estamos, para que ele sensibilize algum sistema e que essa informação possa percorrer um caminho que vai chegar até o nosso córtex, que a gente, consequentemente, vai começar aí a produzir essas sensações. Então, por exemplo, se a gente estivesse numa sala de aula com um ar-condicionado, muito possivelmente o som do ar-condicionado poderia estar evidente na sala de aula. O que que iria acontecer? Nós só estamos escutando o som do ar-condicionado. Por quê? Porque algum sistema, por meio da nossa audição, vai ser ativado. Essa informação será levada ao córtex para que a gente possa ter a sensação de escutar a zoada do ar-condicionado. Da mesma forma que a nossa visão, para que vocês estejam enxergando todo esse slide completinho da forma como está, algum sistema responsável pela visão, ele é ativado por meio da luz que sai dos slides, para que envie essa informação ao córtex e vocês tenham a sensação de estar enxergando alguma coisa. Tá dando para entender até agora? Tá sim, tá sim. Gente, se vocês tiverem dúvida, por favor, me parem, que eu volto, não tem problema nenhum, tá? E aí vocês vão me perguntar, professora, mas tudo que está no nosso ambiente a gente capta? Claro que não, nem tudo a gente vai captar. Por quê? Mais lá na frente a gente vai estudar o que a gente chama de limiar de energia. É um limite mínimo que nós temos, que nós conseguimos captar para que essas informações elas possam ser processadas e transformadas em sensação. Então, a gente tem uma capacidade mínima para codificar as energias químicas e físicas através desses sistemas que são chamados para a gente de sistema sensorial. E aí, esses sistemas, por consequência, eles têm o que a gente chama de receptor. Então, cada receptor é o que vai ser ativado para que possa levar essa informação até o nosso cérebro e, consequentemente, ser processado e a gente vai ter uma resposta sensorial, que é o que a gente vai chamar de sensação. Como eu falei para vocês, nem todas as informações que nós temos no ambiente, elas são detectadas, elas são processadas. Por quê? Porque a gente precisa de um limite mínimo para que essa informação ou para que esses receptores sejam ativados. Então, por exemplo, que eu coloquei aqui para vocês, quando a gente coloca alguma comida no micro-ondas, a gente não consegue detectar as ondas que estão sendo emitidas dentro do micro-ondas em processamento. Mas as ondas estão ali. Então, essas ondas, elas não nos afetam e nenhuma informação, ela é processada e transformada numa sensação, porque a gente não consegue percebê-las. Porém, por outro lado, quando as pessoas vão fazer raio-x, por exemplo, que dizem assim: ah, vocês não pode ter um acompanhante quando você entra para fazer um raio-x. Por quê? Porque quando a gente está naquele ambiente, a depender da quantidade que você está ali, da quantidade de tempo que você está ali, naquele ambiente, que você está vivenciando aquelas ondas, que é o que a gente vai chamar de ondas aí também, nessa parte do raio-x,
essas ondas, elas vão adquirir um limite mínimo, e aí você vai começar a ter receptores agindo para que levem essa informação ao seu cérebro. E a depender de como for, pode ser que você fique muito enjoado, pode ser que você tenha, que depois, mais lá na frente, você pode perder alguma sensibilidade, enfim. É por isso que a gente evita alguns locais e algumas situações para que outros mecanismos, para que outros processos básicos não sejam atingidos. E aí, a Linda Davidoff, que ela é uma das psicólogas muito conhecidas e tem textos muito didáticos, inclusive, ela nos traz dois conceitos. Primeiro, ela classifica sentido no sentido de nos trazer informação, e segundo, que ela classifica a sensação como a nossa janela para o mundo. Querendo ou não, a sensação é o nosso primeiro contato com o estímulo, primeiro contato com o ambiente. Precisamos de um ambiente para que possamos, ou precisamos de um estímulo para que, consequentemente, sejamos transformados por ele. No que diz respeito à sensação, a gente vai sofrer algumas divisões. Dentre elas, nós temos as sensações e as vias sensoriais. Ao contrário do que a gente pensa, vou até mostrar aqui para vocês, que as pessoas dizem que nós temos 5 sentidos: audição, olfato, paladar e tato. Tem 5, tá faltando um. Qual é, gente? Audição, tato, olfato. E a visão. E a visão que não está aqui. 5. Para a psicologia, nós vamos considerar mais do que 5, e mais lá na frente a gente vai ver quais são esses mais do que 5 e por que mais do que 5. Então, vamos lá. Recapitulando aquilo que eu já falei para vocês. Um minuto. Deixa eu botar aqui. Algum estímulo vai coletar informação do ambiente. O que que vai acontecer? Essa coleta de informação, esse estímulo que vai ser coletado, ele vai produzir uma energia. Essa energia é o que vai nos dar uma resposta sensorial. Por onde é que eu encontro essa energia? A partir dos receptores. Cada receptor é responsável por alguma área sensorial, seja a visão, seja o olfato, seja o paladar, seja o tato, enfim. E aí, o que que vai acontecer? A gente vai coletar essa informação ela vai ativar um receptor, esse receptor, consequentemente, ele vai produzir uma energia que vai nos dar uma resposta sensorial. E quem faz toda essa compreensão para que nós tenhamos uma resposta sensorial é o sistema nervoso central. Até aí, tudo bem? Todas essas informações serão processadas? Não. Todos os estímulos que estão no ambiente serão processados? Também não, mesmo que a gente tenha uma quantidade limite. Por quê? Porque a gente precisa identificar quais são esses intervalos de tempo para que você receba uma resposta sensorial. Caso contrário, você não terá uma sensação em cima da outra sem que você perceba a sensação que está lhe sendo apresentada, tá? E aí, como eu sinalizei para vocês, cada receptor, ele vai ser responsável por alguma forma de energia, por alguma transformação de energia. E aí, nós temos uma intensidade mínima para que esse receptor seja ativado. Por quê? Porque se tudo que tivesse ao nosso redor, a gente tivesse esse gasto de energia, a gente não ia conseguir ficar por muito tempo acordado. Esses estímulos que estão ao redor no nosso ambiente, eles nos gastam energia. A gente não percebe tudo, a gente não sente tudo, justamente para que a gente tenha tempo de processar e se reorganizar, como eu posso assim chamar. Então, a gente não olha tudo, a gente não sente tudo, a gente não escuta tudo, a gente não todas as dores nem sempre são sentidas, ou a questão de temperatura nem sempre são sentidas.
Isso tem um objetivo específico, para que a gente não gaste tanta energia, para que a gente se mantenha organizado ao longo do dia. E aí, vocês vão começar a perceber que, por exemplo, a nossa forma de identificar um estímulo é diferente da forma de um cachorro identificar um estímulo, por exemplo. Por quê? Porque o cachorro, ele tem uma sensibilidade sensorial mais especializada do que nós. Então, por exemplo, se você está cozinhando uma pipoca, se você está fazendo uma pipoca lá no 11º andar e você mora no primeiro, o cachorro começa a latir e ele fica tentando sair da porta. O que isso quer dizer? Ele está sentindo o cheiro da pipoca, mesmo a quilômetros de distância. Vocês dizem... Quem tem cachorro aqui? Alguém tem cachorro? Sim. Alguém de vocês, eu escuto muito isso. Nossa, o fulano, o cachorro X conseguiu perceber que era o fulano, mesmo o carro não estando aqui perto. Já escutaram isso? Ou o cachorrinho já estava lá na porta esperando porque ele sentiu o cheiro do perfume de fulano. Já escutaram falar isso? Já. Nada mais é do que essa sensibilidade apurada. Um minuto, gente. Nada mais é do que essa sensibilidade apurada que esses animais possuem. Nós não sentimos cheiro de tudo, e ao mesmo tempo que eles já têm algumas sensibilidades mais especializadas e que fazem com que eles tenham essas respostas sensoriais de modo mais aguçado, fazendo com que eles possam identificar mais do que nós. Por exemplo, o cachorro está de repente na casa de vocês e aí de repente ele olha para o nada e começa a latir. O pessoal diz que cachorro olha espírito. Já escutaram isso? Já. Ele tá latindo porque ele tá conseguindo Com observar cachorro alguma... eu não sei, mas com gato, Isso acontece? minha gata só falta subir pelas paredes para pegar não sei o que ela olha. Às vezes são animais que a gente nem consegue se dar conta de que tá ali. Outras vezes pode ser que seja alguma outra coisa, né? Tem alguns estudos que revelam que sim, que eles olham pessoas, mas a gente não tem, eu não tenho como precisar para vocês até que ponto que isso é verdade ou não. Então vamos lá. A gente vai, como eu falei para vocês, nós temos o que a gente chama de receptor sensorial. Eita, pera, que eu cliquei no errado. Temos o que chamamos de receptor sensorial. E esse receptor, ele vai ser responsável por alguma via sensorial. Essa via sensorial, ela pode ser chamada de via auditiva, via visual, via somatossensoriais, via olfativa e via gustativa. São essas vias sensoriais que serão responsáveis por levar a informação até o córtex, para que a gente possa ter uma resposta sensorial. Primeiro, sensação e seus receptores. Quais são? Nós temos esses campos aqui. Então, é para a gente começar a perceber de que não é somente a visão, a audição, a gustação, o olfato e o tato. Não somente esses 5 são responsáveis pela nossa sensação. Nós temos outros grupos. Que outros grupos são esses? Somatoestesia, que é responsável pelo tato e pela percepção térmica. Propriocepção e percepção, visão, audição, gustação e olfato. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 aqui, não mais 5, como ensinaram para a gente. Quais são os receptores somestésicos e o que eles fazem? Os receptores somestésicos está aqui, ó, é tudo que está relacionado à nossa pele, certo? Então, eles são responsáveis pela sensação do corpo. Temos alguns receptores que estão espalhados pelo nosso tecido corporal em
lugares específicos. Então, por exemplo, temos aqui, imaginem que esse daqui, imagine não. Observem a pele de vocês, e é claro que esses receptores não estão acoplados em vocês de forma visível para que vocês consigam identificar. Em alguns estímulos, ou seja, em algumas situações em que nós estamos vivenciando, é aqui algum receptor na nossa pele, ele é ativado, que consequentemente vai ser levado ao córtex para que a gente tenha aqui uma outra reação. Então, por exemplo, eu tenho muita alergia de quando eu passo a unha na parede. Qual que é a sensação que eu sinto? O pelo fica arrepiado. Vocês têm alguma coisa que se refere à pele? De coisas que vocês fazem e que vocês têm reflexo na pele? Eu Oi. odeio ouvir barulho de isopor esfarelando. Veio barulho de quê? De isopor esfarelando. Quando pega isopor e Ah, começa a lançar. e aí tu sente sensação na pele? Sim, aquele arrepio, um desconforto. Até no ouvido mesmo. Sim. Quem mais? Tem algum outro exemplo? Quando alguém passar, tipo, a faca na colher, assim, dá uma coisa, assim, muito ruim. Mas antigamente era pior, mas agora eu consigo controlar melhor, não sinto mais tanto como sentia antes. Sim. Gente, quando vocês estão no frio, o que que acontece? Se arrepia. Justamente. Isso nada mais é do que um estímulo, que o estímulo é a sensação térmica, entrando em contato com algum receptor na nossa pele, que vai ser levada essa informação até o córtex para que a gente tenha uma resposta sensorial. A resposta sensorial aí que nós temos é o arrepio, por exemplo. Então, eu tenho tendinite. Tendinite também aqui entra nessa questão dos receptores somestésicos. Por quê? Porque ele está responsável pela dor. Eu tenho algum estímulo aqui fora que é ativado em algum receptor na parte da minha pele que vai ativar com que eu sinta uma resposta sensorial. Qual que é a resposta sensorial? É dor. E a depender do que eu esteja fazendo, essa intensidade da dor, ela vai aumentando cada vez mais. Então, tudo que diz respeito à dor, temperatura, ao tato, a tendões e as fibras musculares, nós estamos nos referindo a receptores somestésicos, tá? O que é de característica da audição? Aqui nessa imagem é para a gente começar a entender que, tipo assim, a nossa audição não é só essa parte aqui externa. A nossa audição, ela tem muito mais informações aqui para a parte interna. E a nossa orelha, ela vai ser dividida em três grandes grupos. Orelha externa, que é essa parte aqui externa que a gente consegue visualizar. Orelha média, que é o que está mais ou menos no centro. E a orelha interna, que é o que está já aqui, que ele vai chamar de tubo auditivo. Todas essas terminações são terminações que podem ter, sim, receptores, que vão nos enviar informação para que a gente tenha alguma resposta sensorial. Então, nós temos algumas células especiais no nosso ouvido, que vão fazer e vão permitir com que a gente consiga captar informações e movimentos muito característicos. Nós, ainda que a gente não tenha noção disso, porque talvez alguns desses sons não tenham nos sido ensinados e por conta disso a gente não sabe discriminá-los, nós conseguimos discriminar mais de 400 ou 40 mil sons distintos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a audição como uma especialidade, por exemplo, agora eu não me lembro o nome dele, mas é um maestro que comanda o concerto, que agora eu não me lembro, gente, o nome dele. Mas ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele, durante os treinos, ele consegue identificar quem é o violinista, por exemplo, que está emitindo uma nota que não é para emitir no lugar errado.
ou ele consegue identificar se tem alguma pessoa que está na flauta que está tocando o ritmo errado. Por quê? Porque são especialidades. Algumas pessoas, elas têm um pouco mais, que é o que a gente no senso comum chama de facilidade. Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade para discriminar algumas coisas do que outras. Pode ser que tenham pessoas que sejam... E aqui, vou voltar aqui para responder uma coisa que eu me lembrei agora. O fato de ter um pouquinho mais de especialidade, como eu falei para vocês aqui no caso do cachorro, é uma sensibilidade sensorial mais especializada, isso faz com que algumas pessoas sintam mais a temperatura, seja ela no frio ou no calor, sintam mais problemas aqui, não só de tendões, mas na própria fibra. E isso costuma ser explicado por conta dessa especialidade sensorial. Da mesma forma que na audição. Tem uns que conseguem escutar alguns sons que para outros não perturbam. E assim sucessivamente. Em cada área pode ser que a gente tenha alguma especialidade sensorial que ainda não tenha se dado conta, porque Professora, nem sabia que isso... Oi. no caso dessas pessoas é quem tem ouvido absoluto, não é? Sim. Sim, sim. E aí, por exemplo, tem pessoas que estão tocando a letra de uma música e que não necessariamente precisam pegar a partitura para poder tocar. O simples fato de estar escutando, por terem essa sensibilidade sensorial especializada, elas conseguem captar as notas que estão sendo tocadas para que ela toque sem necessidade de uma partitura. Temos um outro também processo, que é o que é responsável pelo equilíbrio. Ah, professora, mas eu nem sabia que isso existia. E esse processo, e essa via sensorial responsável pelo equilíbrio, é que faz com que a gente não se sinta em movimento. Então, é por conta disso que nós não captamos todas as informações. Mais uma vez, nós não captamos todos os estímulos que estão ao nosso redor. Quando eu sinalizei para vocês, vocês estão olhando esse slide de maneira fechadinha, toda muito completa, vocês conseguem observar de maneira nítida, pelo menos era para estar observando assim. Esse é o natural. Mas, para que esse slide seja feito, tem outras milhões de partículas que são separadas para que você consiga fazer a compreensão do todo. Por exemplo, alguém já escutou dizer de que nós não enxergamos da forma como a gente enxerga da forma invertida, só que alguma coisa na nossa visão faz com que ela volte para a forma original? Sim, sim. Isso é uma É igual explicação. o vídeo de uma câmera. Oi? Desculpa. É que em câmeras profissionais, geralmente ela tem um sensor invertido, no processamento de tirar foto, ela inverte automaticamente. Então, isso é uma maneira parecida com o nosso olho. Justo. Até sobre essa questão da tela, é muito mais fácil da gente visualizar em tela de cinema. A tela de cinema, vocês vão ver que são um monte de quadradinhos, todos unidos, para que a gente tenha uma percepção do todo. Então, tudo isso é feito para que a gente não tenha que captar cada quadradinho daquele ali e ter um gasto de energia muito maior. Essa questão do equilíbrio, ela é o que vai também nos ajudar em relação à nossa visão. E a Terra, ela está em constante movimento. A nossa cabeça, ela também está sendo orientada por esse movimento que a Terra faz. Só que justamente por conta dessas ondas sensoriais que nós captamos de algum estímulo, é que ele vai fazer com que a gente se mantenha parado, vai fazer com que a gente não sinta tanto movimento. Professora, qual que é, então, a do enjoo? Por que eu sinto enjoo? Por duas coisas que está aqui explicado para vocês. Primeiro, é quando você percebe esse estímulo em movimento de forma errada. Então, alguma coisa fez com que essa informação fosse captada por um receptor e esse receptor levasse essa energia até seu córtex e na hora da produção da sensação, ele interpretou alguma informação errada. E isso faz com que você tenha enjoo. Ou pode ser que nesse momento em que ele capta essa informação aí, nesse processo, ele joga algumas informações e o seu receptor, ele fica com informações
com um acúmulo de informações que se tornam contraditórias e ele não sabe qual informação correta ele dá. Quando que isso acontece? No mar. No mar, você está ali em constante movimento. É muito mais fácil da pessoa sentir enjoo no mar? Sim. Por quê? Porque você está parado, mas a água ela está se movimentando. Então, são informações conflitantes. O barco está parado e a água está movimentando. E aí, o que eu preciso fazer? A água está em movimento e você está parado. Via sensorial, a nossa resposta sensorial, ela vai ser dada de forma conflitante. Então, como eu estou saindo do natural, eu tenho a resposta de enjoo. Tá dando para entender, gente? Ou alguém tem alguma dúvida? Professora, como é que a gente muda essa situação? Meu Deus. Do enjoo? É por causa da percepção, né? Dando a sensação. Como é que muda? Da sensação. É da sensação. Na verdade, por exemplo, tem algumas informações que a gente não vai conseguir mudar, infelizmente, porque a gente depende da forma como esse estímulo chega para nós. Mas, por outro lado, a psicologia te explica que tem a questão do poder da mente. Então, quando você consegue trabalhar com a sua mente de modo a transformar essa informação que está te sendo passada, é possível que essas sensações elas sejam minimizadas. Isso vai ser Tipo explicado assim, para vocês. Oi? eu começo a passar mal mesmo antes de chegar no local. Tipo assim, eu acordo e é para mim ir para um tal lugar. Eu já tô mal antes de já chegar no lugar. Eu fico assim, por quê? Eu ainda nem passei pela situação e eu já tô enjoada, já tô mal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Isso acontece com locais que você conhece ou com locais que você desconhece? Que eu conheço. Tá, então, é porque eu não vou ter como investigar isso agora. Mas, por exemplo, se é um indicativo de um local que você já conhece, então a gente teria que avaliar qual foi a situação que você fizesse se sentir mal naquele local, para que a gente possa fazer um trabalho em cima disso. Deu para entender? Essa Sim. questão do você passar mal é porque você aprendeu alguma coisa em relação a isso. Teve algum processo histórico de aprendizagem que fez com que você passasse mal todas as vezes que você pensa, por exemplo, na situação de ter que ir para um parque. Pode ser que na primeira vez que você foi para o parque, você passou mal em algum brinquedo e desde então você generalizou esse contexto. Você acha que todos os brinquedos que você vai ao parque vai fazer com que você passe mal. E pode ser que isso aconteça, por quê? Porque essa é a informação que você está jogando para sua mente. Então, como a mente ela não consegue diferenciar o que é mentira do que é verdade, o que é passado do que é realidade, ela vai fazer com que aquilo se torne realidade porque é aquilo que você está jogando de informação para ela. Deu para entender? Sim. Alguém? Alguém mais? Então vamos lá. Olfato e visão. Vamos ver de que forma que eles influenciam. Olfato. O olfato, a gente vai conseguir perceber quais são as substâncias químicas que estão presentes no ar. E é a partir disso que nós conseguiremos sentir o cheiro das coisas. O cheiro ou o odor das coisas. Isso vai variar muito. No que diz respeito à nossa visão, a visão, a depender de como você está, ela vai influenciar também aqui nesse processo de equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio ajuda na visão e a visão ajuda nos movimentos. Para que você consiga perceber que você precisa se movimentar, você precisa estar atento, você precisa estar equilibrado, você precisa ter uma noção de que a Terra está se movimentando, mas você está parado. E esse movimento de equilíbrio, ele precisa estar muito bem articulado para que você consiga responder a esses movimentos de forma adequada. Então, por exemplo,
O que faz com que você não caia num buraco no meio da rua é o fato de você estar com o olho se movimentando constantemente e fazendo com que você perceba que o buraco ele é um local de perigo, então você dá uma passada maior para que você passe. Professora, mas por que que em alguns momentos eu caio de repente no meio da rua? Porque pode ser que as informações externas que estejam sendo passadas por alguma via sensorial, ela esteja conflitante e faz com que você receba essa via sensorial, essa resposta sensorial de forma errada. E aí você cai, você se machuca, você escuta um barulho muito alto, o odor fica muito mais exacerbado, enfim. Tá tudo ok até agora? A gustação é o que a gente vai chamar e que está aqui responsável pelo nosso paladar, de que forma que a gente sente o gosto das coisas. E aí, essa gustação, por exemplo, primeiro, para que a gente sinta alguma coisa, para que a gente coma alguma coisa, a primeira coisa que nos é ativada é o nosso olfato. A gente sente primeiro para que depois a gente possa ter paladar para alguma coisa. Por que isso? Porque primeiro a gente capta essas substâncias no ar, seja ele de forma solúvel, seja ele de outra forma, para que a gente consiga identificar aquilo que a gente pode ou aquilo que a gente não pode comer. E aí, é a partir disso que você vai fazer a ingestão de algum alimento, de alguma bebida, de qualquer coisa nesse sentido. Na nossa língua, nós temos exatamente 4 qualidades, nada mais do que 4 qualidades. Quais são? Azedo, doce, salgado e amargo. É isso que a gente sente. No meio, a gente não sente nada. No meio da nossa língua. Na ponta, nós sentimos doce e salgado. No lado da nossa língua, a gente sente azedo. E na parte de trás, amargo. Ponta, doce e salgado. Aqui atrás, amargo. E aqui do lado, azedo. Aqui no meio, oi, não sentimos nada. Uhum. Eu também vi isso aí. Tá, o que que acontece? Pode ser que a gente tenha essa sensação porque a gente tá com o alimento na boca. Então, é como se a língua, ela generalizasse. O que que eu quero dizer com isso? É como se você não se desse conta dos, das vias sensoriais e dos receptores que estão aqui recebendo esse determinado alimento. É como se você percebesse que todo esse alimento, ele está sendo consumido e está sendo sentido aqui por toda a sua língua. Só que não é. O que eu estou querendo dizer é que, do lado, você tem o receptor que vai identificar tudo que é azedo. Aqui atrás você tem receptor que vai identificar tudo que é amargo. E aqui na frente, doce ou salgado. É um pouco complicado quando a gente fala disso, porque assim, por mais que eu diga para vocês, gente, vamos fazer esse experimento para que a gente possa identificar se um alimento ele é doce ou salgado. Por quê? Porque a gente não foi ensinado, por exemplo, bota na frente tudo que é doce e o que é salgado para você poder comer. Não, a gente coloca o alimento na boca, faz a mastigação e engole. Então a gente não tem noção da onde é que de fato está acontecendo. Mas para a psicologia a gente diz que essa parte do meio a gente não tem sensação, tá? A gente não tem essas vias sensoriais que vão produzir uma resposta sensorial. Certo? Certo, gente? A gente está testando a teoria, professora. Ah, é? Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão Professor, eu tô fazendo. comendo açúcar aqui em todas as partes da minha língua para testar.
Ah, então eu vou aguardar. Até porque esse é o último slide, né? Calma aí, deixa eu abrir para eu poder acompanhar vocês. Façam um teste e me digam, por favor. Seria interessante se vocês pudessem colocar uma venda no olho de vocês com alguns alimentos em que vocês não têm ciência de que vocês estão provando. Professora, coisa que eu vi também foi um teste que um menino tampava a respiração e bebia alguma coisa. Ele tinha que identificar o que ele estava bebendo. E ele não conseguia identificar. Por que Por quê? que o nosso paladar tem a ver com o cheiro? Eu acabei de responder isso. Me digam aí, por quê? Qual que é o primeiro? O que que a gente sente primeiro? É o gosto ou é o cheiro? O cheiro. Então, se você não tem um cheiro, dificilmente você vai conseguir sentir o gosto, porque o olfato ele está diretamente relacionado com o nosso paladar. Então, se a gente tem alguma deficiência olfativa, o nosso paladar ele não vai ter a mesma qualidade de que se você não tivesse uma deficiência olfativa. Quando eu tive Covid, o primeiro sintoma que eu tive foi a perda de olfato. E não que eu não estivesse sentindo o gosto das coisas, não, mas foi uma sensibilidade muito menor. Até que eu tivesse, de fato, a perda de olfato e paladar. E aí, essa perda de olfato, para algumas pessoas, fazem inclusive com que elas percam a vontade de comer. Por quê? Porque elas não sentem gosto. E aí, como está ligada a uma relação, essas vias sensoriais têm relação, então, quando um está prejudicado, o outro possivelmente também pode estar prejudicado. Eu te respondi, Samara? Responde, professora. Eu estava só pensando aqui que às vezes a gente come alguma coisa e fala assim, isso aqui tem gosto de formiga. Mas nunca É, comeu formiga, entendeu? sim. Mas é porque, querendo ou não, você possivelmente já possa ter matado alguma formiga, ter sentido o cheiro da formiga morta e ter associado. Tudo, gente, é aprendizagem. É bem isso, Arnaldo. Cadê? Vocês já conseguiram aí? Terminaram a experiência de vocês? Terminamos. E aí, o que que encontraram? O que que encontraram Foi de bastante resposta? confuso. Quem que me respondeu, gente? Peraí, Marcelo Eu testou com mais professora. comida do que a gente, ele vai falar. Professora, no Oi. açúcar, eu senti nos lados laterais da língua. Ah, Aí eu fui comer o sal e eu também senti nas mesmas laterais da língua. Só que aí eu fui comer o limão e eu senti em todas as partes. entendi. Até no meio. Gente, eu tô procurando é uma atividade aqui Professora, para a fazer. gente vai Oi. analisar os testes do coisa que a gente deixa para fazer nessa aula. Verdade. Qual é? Ah, do de arrochar, vamos. E Vamos sim. professora, esses seus Oi. alunos são curiosos, né? A senhora passa um teste, eles já estão fazendo. Mas é claro, gente, tem que ser assim. Gente, eu quero saber onde foi que eu tenho um teste para fazer com vocês de sensação. Agora eu não estou encontrando. Não estou encontrando mesmo. Mas aí na hora que eu encontrar, a gente discute. Sobre essa parte, ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Tem, gente?
Não. Eu perguntei, Hugo, se vocês têm alguma pergunta antes da gente passar para o resultado do teste. Os demais também não? Professora, Oi. no meu teste eu só via demônio. Meu Deus do céu, como assim, gente? Eu não conseguia enxergar nada, eu não olhava paisagem, eu não olhava animal, eu não olhava nada. Os que eu não enxergava nenhum bicho doido, eu não enxergava nada. Quem mais? Quem mais, gente? Samara, e qual foi o resultado do teu? Ah, foi muito comprido, será que é para ler? Sim, por favor. Agora eu tô com vergonha, professora. Ah, meu Deus. O resultado foi de psicopata, mas ela não quer dizer. É porque foi muito comprido, eu vou ficar muito tempo com o áudio ligado. Normal. A gente aqui tá todos ouvidos para ti. Espera aí, vou pegar aqui o teste. O meu também foi um pouquinho longo, não é nem tão grande, eu acho. Vou logo Espera aí. organizar o meio de vocês, gente. A senhora quer mesmo para ler, professora? Sim, claro. Espera aí, então eu vou ler aqui. Vou começar. O meu disse assim: você pode imparcialmente resolver os problemas da vida e praticar a objetividade. Você tenta contar mais com o pensamento racional ao invés dos impulsos sensuais. Você tem um desejo de autodesenvolvimento. Você tem uma mentalidade forte e estável, sabe como governar a si mesmo. Está faltando alguma espontaneidade no processo de tomada de decisão. Você é uma pessoa madura, claramente entende e aceita o mundo interior e as suas necessidades e desejos. Você é capaz de simpatizar e ter empatia. Você está interessado nas emoções de seus entes queridos. Você aspira a fazer algo em comum e original. Combina ideias e soluções. Você tende a analisar o seu comportamento e o comportamento das pessoas ao seu redor. Possível, desta maneira, você tenta encontrar uma solução no comportamento delas que irá ajudar você a superar as dificuldades do seu próprio relacionamento interpessoal ou resolver o conflito com seus entes queridos. Você não está tentando as mudanças bruscas no estilo de vida. Em primeiro lugar, prefere tudo cuidadosamente ponderado e depois disso se envolve na aventura. Foi isso. Deu certo? Teve alguma. Teve alguma relação, Samara? Rapaz, teve, mas não sei assim lhe dizer, entendeu? Ah, eu não entendi, não. Eu acho que ele deu certo, a maior parte. Uhum. O que que tu acha que não deu? Ai, peraí, eu vou reler aqui. Tá. Quem que é o próximo que quer compartilhar? Pode ficar à vontade. Tá. O que que tu não concordou na primeira frase? Nada. Hum.
Sim. E acontece sempre da forma como tu planejou? O que mais? Entendi. Tudo bem. Gente, Professora, oi? eu fui reler o meu e ele tá todo certo. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Tá, agora É, deu. porque eu fui analisar o meu perfil e é isso mesmo. Eu não me envolvo muito emocionalmente nas coisas, eu faço tudo certo, assim, entendeu? A Esté arruma tudo um dia antes, eu uma semana já tô com tudo pronto e, tipo, se dá errado, já me estressa e é isso. Vamos aprender uma coisa importante nesse livro que eu indiquei para vocês. Que algumas coisas na nossa vida a gente não tem controle, principalmente sobre o comportamento do outro ou sobre algumas situações ambientais. Então a gente tem que evitar e a gente tem que entender isso para que a gente evite se estressar mais. Justamente. Nem aquilo que você planeja você tem controle se vai dar certo ou não. Pois é, Fica a mas o dica meu aí para problema é que eu quero que sempre dê certo. Eu não fica gosto uma de dica. perder o controle. Entendi. Gente, vocês topariam ler o livro da Suzane? Sim. Hugo, se você for a minoria, a gente vai com a maioria, tá? Quem mais toparia? Por favor, respondam aqui pelo chat para que eu possa ver qual que é o voto da maioria. Suzane, assassina e manipuladora. Esse é o nome do livro. Hugo, vamos lá, vamos lá. Bora aqui. Ó, Hugo até saiu na reunião, na hora que eu ia começar. Eu vou apresentar aqui para vocês enquanto isso. Os capítulos do livro, é claro que, tipo assim, como tá organizado em PDF, então a gente vai perder um pouco a estrutura. Mas os capítulos do livro, o psicólogo que fez esse livro aqui foi um psicólogo que acompanhou a vida da Suzane. E esse livro, quando ele escreveu, cada capítulo ele pegou a mancha que vocês fizeram a interpretação e colocou aqui embaixo o resultado que a Suzane deu para essa mancha aqui. E aí, a partir disso, ele começou a explicar o caso dela. Deu para vocês entenderem como é? Ei, Hugo, tu saiu e voltou agora. Tu saiu e voltou agora. Uma coisa que eu vou te perguntar. Um minuto. É... Sim, Hugo. Hugo, com que frequência tu mexe no celular? Seja muito sincero. Qual é? Tu trabalha com o quê?
Gente, alguém conhece o que tá podendo usar áudio? Certo. E o que que tu faz quando chega em casa? Tu só estuda. Não faz mais nada. Tu não tem nenhum momento de lazer. Ah, mas eu queria apostar contigo. Que ninguém vive 24 horas estudando e trabalhando. É, eu também acho, Nádia. Nájila, desculpa. Eu quero era encontrar. E aí, Hugo, o fato de você ser pai não significa que você perdeu sua vida e nem que você vai deixar de fazer as coisas porque você é pai. Verdade, minha mãe tá ali na sala bebendo umas, eu aqui no fundo do quintal assistindo aula agora. Justo, tá certíssima. Acho justo. Hugo tá total de caô. Ele pensou que ele me enganou aí nesse processo todo, ele tá se enganando ele mesmo, Ele tá enganando a psicóloga. né? E achando que eu vou acreditar. Certo. Se tu tivesse na terapia comigo, a gente ia ter um choque de realidade nesse mesmo instante. Mas como tu não tá, Hugo, depois que você cresce, faz parte da vida trabalhar e estudar e correr atrás daquilo que a gente quer. Então a gente não tem justificativa, assim, sabe? Às vezes a gente vai criando algumas justificativas porque a gente quer acreditar nas justificativas que a gente está criando para achar que não tem tempo. Mas quando a gente quer, a gente faz. Simples. Eu tenho 29 nem por isso. Trabalho, estudo, dou conta da minha casa, dou conta das minhas 12 crianças que eu tenho para tomar, para dar conta, dou conta de mais de 100 alunos, então não tenho tempo, a gente só não consegue quando a gente de fato não quer. Então não é A professora justificativo. entregou a idade dela. Eu já tinha dito, gente. Alguém já tinha me Ah, perguntado aqui. Eu acho que alguém já tinha me perguntado aqui. Eu acho que o Otávio já tinha me perguntado isso. Justamente, você está dando a sua. E a minha, como professora da sala, é que todo mundo vai fazer a leitura do livro. Até porque tem relação com a disciplina de vocês. Então, vamos lá. Mais uma vez, o livro está dividido nessas pastas. Opa, nessas pranchas aqui, que faz parte do teste de Rorschach, e o psicólogo que acompanhou fez a descrição bem aqui do que foi que a Suzane apareceu como resposta, do que foi que ela apresentou como resposta. E para que a gente possa entender, está aqui todo esse processo. Por que nós vamos fazer a leitura desse livro junto com o outro livro? Não vai ser no mesmo dia de discussão, nós vamos definir que dia que vai ser para todo mundo ler, até porque esse livro da Suzane ele é um pouco mais longo. E pode ser que ele seja um pouco mais denso, pelo conteúdo que tem nele. Então, coisas que você só vê quando desacelera, a gente vai fazer a discussão dia 8, daqui a 3 semanas. Todos de acordo? Por favor, me sinalizem aqui pelo chat. O dia 8 é o primeiro livro que a senhora mostrou, não é? E o azulzinho. Ok. Deixa eu só ver aqui. 178 páginas. Não, calma. Cadê, gente? Não tem a quantidade de páginas? Ele é bem pequenininho, ele não é grande, não. Eu não estou conseguindo encontrar a quantidade de páginas. Agora, esse da Suzane, se não me engano, tem 400 e pouquinho. Um mês dá para vocês fazerem a leitura dele? Dá sim. Então, daqui a um mês. Daqui a um mês. Eita, mas vai ficar muito em cima, né? Dia 22, Professora, pode ser? Oi. só repete para mim o dia do coisa para eu anotar aqui. Coisas que você só vê quando desacelera. Discussão dia 8.
Peraí, falhou, professora. Eu vou colocar aqui no chat, 1 minuto. Tá bom. Professora, depois eu quero falar da minha experiência com o teste para a senhora ver se tem alguma coisa relacionada, porque eu tive, assim, questões positivas, mas eu não entendi bem porque eu bati tanto na mesma tecla. Tá. Ó, vejam aí, os dois. Tá bom? Tá aí para todo mundo. Foi que me pediu? Maiane. Maiane, pode ler o seu, por favor. Primeiramente, professora, eu vou falar que uma forma mais cabível de fazer o teste seria mesmo mostrando a imagem e dizer o que a pessoa acha do que feito pela internet, porque já tem essa resposta pronta. Uhum. Mas, na maioria das imagens, o que eu vi foi borboleta, lagarta, passarinho, beija-flor. E eu vi, sim, morcego e gente dançando, cantando. Foi, tipo assim, foi quase as mesmas. A maioria das imagens eu via tudo isso. As pessoas cantando, dançando, se divertindo. E bichos, né? Animais, essas coisas. Agora eu vou ler o resultado. Com toda probabilidade, você possui nível de inteligência acima da média, jeito de pensar em todas as direções. Você é capaz de compreender corretamente a situação real, é fundamental para avaliar a validade, mas a alta predisposição à autocrítica excessiva pode lhe trazer uma série de transtornos. Em uma situação estressante, sua lógica permite que você encontre rapidamente os conceitos. Você tem a criatividade, a imaginação. Você está curioso e capaz de pensar de maneira original. Muitas vezes, para encontrar inspiração, você só precisa ficar sozinho e olhar para o seu mundo interior. Você tende a analisar o seu comportamento e o comportamento das pessoas ao seu redor. É possível, desta maneira, você encontra a solução no comportamento delas, que irá ajudar você a superar as dificuldades em seus próprios relacionamentos. Você não está atendendo a mudanças bruscas no estilo de vida. Em primeiro lugar, prefere tudo cuidadosamente ponderado e depois disso se envolve na aventura. Então, tudo está relacionado a mim, não tem um ponto, um parágrafo que não me descreva, porque na hora que eu olhei assim, cara, me descreveu completamente, principalmente no quesito de mudança, passando por muita mudança, só que não é aquela mudança brusca, é aquela mudança assim, ponderada, e de analisar as coisas. Quando eu estou em estresse, eu consigo achar mais o problema, eu consigo analisar a situação, eu consigo achar, e eu consigo, eu mesmo me acalmar, meu Deus, eu fiquei muito, muito assim, muito, quando eu bati a vista, eu não acredito, eu pensava que nem ia dar certo, eu fiquei até com medo assim, e eu fiquei me questionando muito, porque eu vi as imagens assim, tudo coloridas, tudo animais assim, passarinho, beija-flor, eu ficava olhando, tentando analisar de novo. Aí eu, pois é, mas se for isso. E a gente compartilhou, né, as respostas no grupo de algumas pessoas. Eu pensei que ia ser tudo repetido, mas não foi, só algumas partes, porque algumas pessoas têm o mesmo comportamento, né? Sim. Gente, alguém tem alguma resposta contrária? Deu uma resposta que você acha que não tem nada a ver com o que você com o que você gostaria ou com o que você é, não sei. Deu? Não? Ninguém mais quer compartilhar? Por favor, pode enviar pelo chat que está aqui aberto.
Professora, então a senhora vai enviar os 2 PDF dos 2 livros pra gente, não é? Sim, sim. Daqui a pouquinho eu envio, Ok. tá? Vai ser importante vocês fazerem a leitura desse livro da Suzane, até para que vocês comecem a observar qual que é a resposta dela. De fato, o que a Maiane sinalizou não é o que acontece na clínica. Quando a gente dá as pranchas quando a gente dá as pranchas para as pessoas para fazer a interpretação, a gente não tem aqueles tipos de resposta. Esse teste não é um teste que a gente espera que ele tenha itens para que a pessoa escolha qual item melhor se adapta, ou se adequa à realidade dela. Não, você vai receber aquela prancha e a partir daquilo que você tem de percepção, você vai nos dizendo. E aí, nós, a partir do conhecimento que nós temos da sua história de vida, de como você percebe, de como que você reage a determinadas situações, nós vamos fazer algumas interpretações para que a gente possa chegar a um resultado final. Não esse resultado de que vocês tiveram a oportunidade de vivenciar fazendo esse teste, certo? Certo, minha gente? Tudo certo. Só um minuto que eu vou dar aqui vou compartilhar um negócio também com vocês. Eu vou compartilhar a entrevista com vocês. Cadê? Essa entrevista também é para assistir, tá? É o que vai complementar aí também com o livro da Suzane. Não, não. É o que vai complementar com o livro da Suzane. Essa entrevista foi feita com o próprio autor do livro, tá? Vocês assistam também para poder acompanhar um pouquinho do caso.